pois queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, por gentileza, poder sentar, se encontra em Lucas, capítulo de número 24, do versículo 44, nós lemos até o 49. O Senhor Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele apareceu primeiramente a algumas mulheres e depois marcou um encontro com os seus discípulos no Monte da Galileia, aonde ele iria dar suas últimas ordens. As últimas ordens para que ele fosse ascensado às alturas, e uma nuvem o ocultou na presença de todos. E o texto que nós lemos, irmãos, para o nosso alívio espiritual, ele nos fala de um esclarecimento. Ele começou a falar de coisas que ele já havia dito para os discípulos, das coisas que lhe iria acontecer e que estava se cumprindo perante os seus olhos. O que nós acabamos de ler não é uma coisa nova que eles ouviram. Ele diz: lembra de quando eu estava convosco, que eu dizia para vocês o que iria acontecer, de tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, iria acontecer na minha vida, porque lá fala de mim. E a Bíblia diz que ele abriu o entendimento deles, uma gloriosa operação do Espírito, para que eles pudessem compreender. Não era a Bíblia, eram as Escrituras, era o Velho Testamento, para que quando eles começavam a ler Isaías 9 e 6, quando fala do Cordeiro, eles agora estavam entendendo que aquele era o homem, era o Deus humanizado, que era o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Quando eles liam Isaías 53, que dizia que ele era como a raiz de uma terra seca, olhando nós para ele, não, beleza, vimos para que desejássemos, era o homem mais indigno entre os homens, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era esse que estava ali perante eles. Eles liam Isaías capítulo 7, versículo 14, e diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era ele que estava ali perante eles agora, era o cumprimento das Escrituras Sagradas. Então nós vemos que em diversos textos do Velho Testamento, agora eles podiam compreender que aquele homem que estava perante eles não era simplesmente um homem, era o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele abriu a mente deles, abriu o entendimento, o olho que está trancado na mente do homem, que precisa ser aberto para que ele possa compreender as Escrituras. Como disse Jesus para Filipe, quando Filipe olha para Jesus, andando com Jesus, não sabia quem era Jesus, e disse: Jesus, mostra o Deus para nós. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quantas gente, irmão, está assim, com o olho fechado, olha para Jesus, mas não sabe que aquele Jesus, ele era Deus humanizado, se revelado ao povo. Mas somente ele poderia abrir o entendimento
para que a pessoa compreendesse quem era ele. No caminho de Emaús, ele andando com os 2 discípulos que o seguiam, e eles diziam: és tu peregrino em Israel e não sabe do que está acontecendo? Já é o 3º dia e nós esperávamos que Jesus de Nazaré ressuscitasse. E ele começou a falar a eles nas escrituras, e o coração deles ardia. E quando ele pensava que ia embora, ir para um lado e outros para o outro, aí ele disse: fica conosco, porque já se faz tarde, porque já estava anoitecendo. Em outro meio acontecimento, nós vemos quando Jesus declara para aquele príncipe em Israel, em João 3, que disse para ele, estando olhando nos olhos dele, disse: olha, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Espera aí, ele estava na terra e estava no céu ao mesmo tempo, declarando ser o próprio Deus. Jesus disse para aqueles homens, quando ele abre o olho de um cego de nascença, ele diz: eu vim a este mundo a juízo, para que os que veem sejam cegos e os que são cegos vejam. Eu era um dos cegos que não conhecia Jesus, mas ele abriu o meu entendimento, conforme nós vemos aqui em Lucas 24 e versículo 45, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Eu lhe pergunto, o seu entendimento já está aberto? Você pode compreender, quando você lê as escrituras, quem é realmente Jesus Cristo? Ou ainda há uma confusão, há uma coisa perdida por causa dos entretenimentos desta vida, e falta de meditação, falta do Espírito Santo, falta da verdade de Deus, falta da presença real do Espírito Santo, que é Ele quem pode abrir o entendimento para que o homem possa compreender as Escrituras Sagradas. Então ele disse: era necessário que ele padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Naquele momento em diante, agora a mente deles foram aberta. Amém, amados? Daquele momento em diante, eles puderam compreender quem era realmente Jesus. Daquele momento em diante, as Escrituras Sagradas não era mais um livro selado, mas um livro aberto, uma boca que falava com esclarecimento, e através deles, eles puderam ter a intrepidez, porque esse entendimento aberto trouxe para eles a missão de mostrar ao mundo o que eles conheceram através do seu entendimento aberto. E agora, algo mais interessante é que ele dá uma ordem, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem habitados pelo Espírito Santo. Porque nós vimos ao culto, estamos numa reunião, podemos até sentir a presença de Deus, mas andar com Deus lá fora, aí você vai perceber que a força do pecado não terá domínio sobre aquele que anda cheio do Espírito Santo. Ainda que os convites venham, ainda que as afrontas venham, ainda que as perseguições venham, mas o servo de Deus, a serva de Deus, em que o Senhor não é um visitante na sua vida, mas é um morador permanente, há uma diferença entre ele ser um visitante e um morador. Um visitante lá fora, ele pratica as mesmas coisas que os ímpios praticam, quando Deus somente visita ele. Pode ver que às vezes a pessoa vem ao culto, ele chora, ele desce, as lágrimas caem, mas quando ele sai, vai para o seu lar, que está sozinho, ou em algum outro lugar que está só, logo o pecado tem domínio sobre a vida da pessoa, e ele não consegue resistir o mal.
Aí a música mundana entra, aí a mentira entra, aí o diabo domina, porque a casa não está cheia do Espírito Santo. Porque se estiver cheia do Espírito Santo, qualquer tipo de domínio desse que venha contra a sua vida não prevalecerá, porque dentro está o Deus de Israel. Louvado seja Deus. O diabo não tem poder contra o Senhor Jesus Cristo. Então com certeza haverá uma resistência do Espírito, porque a casa dele, a vida dele, a alma é dele, e é ele que está no domínio da sua vida e da minha vida. E Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém. Então o que é que nós entendemos com esta palavra? É que se ainda o pecado está te dominando, é porque está faltando a presença da morada dele. E para isso vai precisar de uma palavra, é desse tamanhozinho assim, chama-se santificação. Glória a Deus, glória a Deus. É simplesmente isso e nada mais. Você vai ter que colocar na sua cabeça, impregnar na sua mente, que você vai ter que ser uma mulher santa, que você vai ter que ser um homem santo, que você vai ter que se separar do pecado, que você vai ter que desviar os seus olhos, que você vai ter que desviar os seus ouvidos daquilo que te afasta da presença de Deus. É só isso. É só isso, pastor. É só você largar Deus eterno, me ajuda. aquilo que te dizia da presença de Deus. Ah, é isso aqui que me atrapalha, então a partir de hoje não vou mais olhar. Ah, esse aqui que te atrapalha, a partir de hoje não vou mais pegar. É isso aqui que me atrapalha, Deus morar em mim. É tão simples, mas tão difícil de resistir. O espírito da fofoca tem predominado sobre a face da terra. O espírito das trevas tem dominado as pessoas, por falta do morador, que é o dono da casa. E você tem aqui, perante os seus olhos e os seus ouvidos, Deus falando. Eu vou orar para Deus falar comigo. Deus já está falando comigo. Deus já está falando contigo. A palavra diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que é que nós precisamos? É desta palavra: poder. O que é que o poder fez na vida deles? Que nós vamos ler. O poder, quando eles foram para Jerusalém, deu para eles algumas coisas, deu coragem. Quem está revestido de poder tem coragem. Tem coragem de largar isso aí? Ah, eu não sei. Está sem o poder. Na dúvida, Deus não opera. Deus opera na certeza. Tem coragem de deixar esse cigarro? Tenho. Em nome de Jesus. Se é para minha alma ser salva, eu largo esse cigarro. Tem coragem de deixar essa maconha? Tenho. Por quê? Porque se é para a salvação da minha alma, esse poder está em mim para resistir a essa maconha. Tem coragem de deixar esse homem? Tem coragem de deixar essa mulher? Tem coragem de abandonar esse mundo de pecado? Tenho. Porque Jesus habita agora em mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O poder deu a eles coragem de abandonar até o trabalho deles. Claro, certamente você diria: pastor, eu não vou abandonar meu trabalho. Mas só faça isso se um dia Deus te mandar. Jamais você vai falar: irmão, abandona o teu trabalho, porque você não é Deus. Mas se o Espírito de Deus te ordenar, quem sou eu para dizer vai trabalhar? Ainda que a palavra diga: quem não trabalha, que não coma. Mas eles deixaram as redes. Jesus falou: larga as redes, larga tudo,
E o que nós vamos ganhar? 100 vezes mais nessa terra e depois a vida eterna no céu. Glória a Deus, aleluia. E eu acho interessante que eles ficaram quebrados. Quebrou ou não quebrou? Quebrou. Quando eles chegam na porta do templo, chamado Formosa, o que aconteceu? Estava lá um aleijadinho, pedindo esmola. Dá uma esmola. Eles olhando e falaram, estamos zerado. Não temos prata e não temos ouro, mas nós temos poder, aleluia, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podia não ter nada, mas tinha poder. Mas depois dessa aí tudo mudou. Porque logo na ousadia, na coragem que eles tiveram, de deixar tudo por amor de Jesus, eles receberam a ousadia, a autoridade de falar, e o que eles falavam acontecia, porque já não era mais eles falando, era Deus falando na boca deles. E aqui a Escritura mostra que eles tiveram coragem, que eles tiveram ousadia, que eles tiveram autoridade, que eles tiveram confiança em ir, e Deus deu para eles habilidades, dons espirituais. Glória a Jesus. Eles foram para a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz, começaram a orar no cenáculo. Atos capítulo 1. Começaram a buscar o poder, e daqui a pouco a Bíblia diz que como um vento veemente entrou dentro do lugar. Estavam todos assentados, e o fogo desceu sobre todos, e começou a dar a eles línguas estranhas, e eles começaram a falar em outros idiomas. E daqui a pouco, naquela ousadia, Pedro levanta-se no meio do povo, lá no meio da rua, fora do cenáculo, e começou a dar uma explanação das Escrituras Sagradas. E então, todo esse poder proporcionou a progressão, deu progresso no trabalho de Deus. Então, como é que nós vamos ter progresso, irmão? Como é que a obra vai crescer, irmão? Se não houver poder. Mas para ter poder tem que ter oração. E é uma coisa que a igreja não gosta, na maioria das vezes. E eu estou vendo aqui que nós estamos aqui em 18 irmãos hoje, nessa manhã, de consagração. Poderíamos estar em mais? Sim. Mas será que 18 pessoas fazem a diferença? Eles fizeram a diferença em 12. Eram 12. Nós estamos em maior número do que os apóstolos aqui nessa manhã. Glória a Deus. Mas estamos de uma menor aproximação. Nós precisamos de uma maior aproximação. Nós precisamos de uma maior santidade. Nós precisamos de uma maior ousadia, autoridade e poder, para que haja uma progressão do reino de Deus, primeiramente em nossas vidas. Glória a Deus. Então o que vai acontecer, irmãos? O poder de Deus, essa unção, ela vai começar a envolver as pessoas que estão perto de nós. Louvado. Você vai chegar em casa com a tocha acesa na sua mão. O desejo do Espírito, o desejo da sua alma, o desejo de Deus na sua vida, vai chegar colocando hinos espirituais. Você não vai ligar, tira visão para os outros dentro da tua casa, para ficar vendo aquilo que não tinha que ver, que não deveria ver. Para ligar isso, para ligar aquilo, você vai buscar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. A obra é essa, é ser cheio da graça de Deus, a ter transbordado o poder de Deus.
para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, e está transbordando na minha mãe, no meu pai, na minha filha, no meu filho, está se alastrando esse fogo, não tem quem apaga mais esta chama. Louvado seja Deus, porque é Deus operando através da sua obra, através do seu povo, através das nossas vidas. Alastrou em Jerusalém, chegou em mim este fogo, aleluia, louvado seja Deus. Esse fogo está alastrado, essa unção, essa graça em nossas vidas, se ele não está, o que nós temos que fazer? Buscar um lugar e uma hora para orar todos os dias. Todos os dias, procure um lugar, procure um horário com Deus. Não deixe que o dia se finde sem você buscar um lugar e um horário para você buscar a presença de Deus. Se afastar como se afastava Jesus do meio das multidões e aos montes. A Bíblia diz que Jesus orava a noite toda e de manhã logo cedo estava no templo para ensinar a palavra. Ele nos deu o exemplo. Nós precisamos de entender que haverá em nossas vidas resultados extraordinários se nós também fizermos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Você quer ver resultados extraordinários? Será que não foi para eles? Na primeira mensagem, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que eles batizaram quase 3.000 almas em uma mensagem, em uma pregação. Foi um resultado extraordinário ou não? Sim ou não, irmãos? Em uma pregação. Será que eles não olharam para o rosto do outro ali? Louvado é o seu nome, Jesus. E ficaram assim. Será que depois de tudo que aconteceu, eles não se reuniram para olhar um para a cara do outro e dizer: olha só o que está acontecendo, que rebuliço está acontecendo? Deus quer fazer o rebuliço, irmão. Eu creio. Deus quer fazer o rebuliço, irmão. Deus não está de brincadeira. Louvado é o seu nome. E não pense que ele quer usar quem tem conhecimento, não. Quem tem sabedoria, não. Ele quer usar aquele que não tem nada. Ele quer habilitar a pessoa para a pessoa dizer: foi Deus que me falou através de mim. Eu não sabia falar nada, mas Ele falou. Glória a Deus. Louvado é o seu nome. Eu creio em ti. Aleluia. Louvado é o teu nome. Nós precisamos entender que logo na segunda operação de Deus, a primeira foi a primeira mensagem, 3.000 almas. Na segunda operação em Atos dos Apóstolos, depois da obediência dessa palavra que nós acabamos de ler, de ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, a segunda operação foi o milagre do coxo de nascença. E a Bíblia diz que houve um acréscimo de 5.000 pessoas depois que o coxo ficou em pé. 5 com 3 é quanto? 5 com 3, 8. Em um espaço de poucos dias, tinha 8.000 pessoas na igreja por causa de duas coisas: uma mensagem e um milagre. Mas antes dessa mensagem, desse milagre, precisou do poder. Mas para ter o poder, o que eles fizeram? Eles se santificaram, eles entraram dentro do templo e ficaram, buscando o poder de Deus, orando, clamando, pedindo, chorando, santificando, se separando. O que foi que aconteceu?
Está escrito no Velho Testamento. E quando Israel clamava, o Senhor se manifestava. O que é que está precisando então de nós, irmão? Fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Primeiro, o entendimento ser aberto. Segundo, obedecer a ordem que ele dá. Desce para Jerusalém. Então o que é que nós temos que fazer aqui no PSU? O que é que a igreja tem que fazer? Descer. E eu quero contar uma revelação. Que esta manhã, logo cedinho, eu vi um campo muito grande. Mas era um vale descendo assim, né? Era como se fosse no lugar onde é que nós oramos lá no monte, lá, parecido com aquilo. Só que era maior. E tinha mais ou menos umas 3.000 almas, aquele monte de véu, aquele monte de irmã, tudo no cerrado, buscando o poder de Deus. E eu dizia na visão: aonde é isso? Aonde é isso? Eu quero ir também. Eu acordei. Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Eu quero ir também. Eu quero ir também. Eu não quero ir também. Porque eu vou lhe falar, é uma visão maravilhosa. E eu queria ir também no sonho. Eu quero ir também. Aonde é isso? Eu ficava falando desse jeito. Aonde é que eu quero ir também? Então o Senhor está nos convidando a buscar o poder, a buscar a unção. Para finalizar, nós veremos os resultados. Se nós não buscar, veremos o resultado. E se nós buscar, também veremos o resultado. Qual resultado você quer receber? Passou um ano estudando, faltando aula, faltando aula, faltando aula. O que vai acontecer? Vai ser o quê? Tem resultado também. Passou o ano todinho estudando, tirando nota boa. No final vai ter o quê? Resultado de... Então que nós possamos ser aprovados por Deus. Amém, amado? Seja aprovado por Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: seja aprovado por Deus. Fale para ele, em nome do Senhor Jesus. Seja aprovado por Deus.